Olá. Então, nessa aula vamos fazer uma pequena revisão, né? Que eu acredito que com essa revisão vai ficar fácil vocês concluírem nossa prova, né? Nossa P1, que tá mais para um trabalho, né? Então, vamos fazer aqui uma revisão para a P1, tá? Então, na verdade, essa revisão aqui é, na verdade, olhar mesmo a prova P1. Eu vou dar um pouquinho mais de ajuda para vocês concluírem essa prova, tá? Então vamos olhar aqui a prova, né? Então essa aqui é a nossa prova. O que vamos fazer é o seguinte, né? Então cada um desses exercícios aqui eu vou dar algumas dicas para que fique mais fácil vocês concluírem a prova. Tá? Então a primeira questão é essa, tá? Então assim, eu não vou resolver essa questão, né? Porque essa é uma questão da prova, mas eu vou fazer algum exercício bem similar, tá? Então vamos assim, tá? Então, essa questão que está na prova, eu vou fazer uma coisa parecida, tá? Então é um exemplo parecido, mas não é o mesmo. Então eu vou supor então que o conjunto A é o conjunto 1, 6, 7, 8, 9. Vou supor que o conjunto B é o conjunto 3, 2, 0. E eu vou supor que o conjunto C é o conjunto 10, 14. Tudo bem? Então é só para ficar parecido com o nosso exercício da prova, tá? Então, mas vamos supor que queremos calcular o mesmo conjunto, que é o conjunto A, intersecção com B, união com o conjunto C. Tá? Como a gente tem que proceder, né? Então, nesse nosso exemplo aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos resolver esse exercício aqui por parte, né? Então, primeiro vamos fazer essa parte aqui. Então, primeiro eu vou encontrar o A intersecção com B, né? O que é esse conjunto aqui, A intersecção com B? Então, só lembrando, né? É o conjunto dos elementos que estão em A e também estão em B simultaneamente, tá? Então, tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aí eu vou e olho o conjunto A e o conjunto B. Então, eu olho o elemento 1, o 1 está no A, mas não está no B. Então, esse elemento não está na intersecção. Eu olho o 6. Ah, tá, deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui. Vamos fazer só um pequeno ajuste aqui. Então vamos supor que o conjunto A é dessa forma, o conjunto B é dessa forma e o C é dessa forma. Então eu olho o número 1, o número 1 só está no A. Então ele não está na intersecção. O 6 também só está no A, não está no B. O 7 está no A, mas não está no B. O 8 sim, né? O 8 está tanto no A quanto no B. Então eu sei que o 8 pertence a esse conjunto. Tá? O que mais? O 9. O 9 está no A, mas não está no B. Tudo bem? Então o conjunto intersecção, A intersecção com B, é só o conjunto 8. Tudo bem? E agora sim eu faço o A intersecção com B, união com o conjunto C. Então, lembrar, né? O que é isso? São todos os elementos que estão no conjunto A, esse conjunto que está aqui, né? O A intersecção com o B, ou que estão no conjunto C. Tá? Então, ou que estão aqui, ou que estão no conjunto C. Tá? Então, esse conjunto, na verdade, o que você faz para você obter esse conjunto aqui? Então, você junta esse conjunto com o conjunto C, tá? E tira as repetições. Então, quem está no A intersecção com B só tem um elemento 8. Então, eu vou e coloco 8. Tá? Quem está no conjunto C? Eu olho aqui o conjunto C. O conjunto C tem o elemento 10 e tem o elemento 14. Tá? Então, aqui vai ter o 10 e o 14. Tudo bem? Então, pronto, né? Então, o resultado estava querendo, né? Que é A intersecção com B, união com C, é o conjunto que tem o 8, o 10 e o 14. Tá? Isso acabaria esse exemplo, tá?
Então, esse exercício que está aqui na prova, vocês vão fazer de uma forma bem similar com o que está aqui embaixo, tá? Então, percebam, né, que o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C são diferentes do que eu dei aqui no exemplo, tá? Mas é porque o que está aqui é só um exemplo, tá? Mas o procedimento é bem parecido. Só que agora vocês vão fazer com esse conjunto, com o conjunto A, com o conjunto A dessa forma, o conjunto B dessa forma e o conjunto C dessa forma. Tá? Esse aqui é só um exemplo, tá? Um exemplo parecido com o da prova, mas na prova os conjuntos A, B e C são diferentes, tá? Mas o procedimento vocês vão ver que é bem parecido com esse exemplo. Vamos olhar agora a segunda questão. Então a segunda questão é para você fazer o esboço do gráfico da função f de menos 2 a 2 em R, dada por f de x igual a 2x ao quadrado. Tá? Então como exemplo, né, vamos alterar um pouquinho essa função, como exemplo. Tá? Então exemplo, vamos pegar uma outra função, né? Vamos pegar uma função f. Vamos pegar uma outra função, vamos pegar a função f, está definida no, vamos colocar menos 3 a 3, também vai em R, só que ela é dada diferente, né? Então vai ser f de x igual a, por exemplo, x ao quadrado menos 3. Tá? Então só para ficar 3x ao quadrado menos 3. Tudo bem? Então vamos usar como exemplo essa função aqui. E vamos fazer o gráfico dela. Tá? Então para começar, a gente sabe que essa função é uma função do segundo grau. Tá? Então essa função é uma função do segundo grau. Então em particular o gráfico é uma parábola. Tudo bem? Então o gráfico é uma parábola. Além disso, né, como esse coeficiente que está aqui no x ao quadrado, ele é positivo, né? Então a gente sabe que é uma parábola com a concavidade para cima. Tudo bem? Então eu sei que o esboço do gráfico da nossa função tem que ser alguma coisa parecida com uma curva desse tipo, tá? Então, ó, ele vai ter que ser um gráfico, uma parábola, e vamos dizer assim, né? A boca vai ficar virada para cima. Tudo bem? Depois, o que você faz, né, para te ajudar a fazer o esboço do gráfico, né? Você vai encontrar as raízes, né? As raízes de f. Tudo bem? Então você tem que encontrar as raízes de f, tá? Então para encontrar as raízes de f, a gente usa a fórmula de Bhaskara, né? Então você vai fazer então a gente quer encontrar 3x encontrar os pontos de x, tá aqui o 3x ao quadrado menos 3 é igual a zero. Tá? Então agora você vai encontrar esses valores de x. Você vai calcular primeiro o delta, né? Que é o b ao quadrado. Que é o b ao quadrado, né? Então b ao quadrado aqui é zero. Então vai ficar menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 3. Tá? Então aqui vai ficar 4 vezes 9. Tudo bem? Que é igual a 36. Então a raiz, né, x 1 e 2 vai ser igual a menos b. B é zero, né? Mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a, que é o 3.
Então aqui vai ficar mais ou menos raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes 3 é 6. Então uma raiz a gente sabe que é a 1 e a outra raiz a gente sabe que é a menos 1. Tudo bem? Então para você fazer o esboço do gráfico da função, então a função está definida do menos 3 a 3, né? Então o esboço do gráfico ficaria alguma coisa assim, ó. Então ele está definida no menos 3 a 3, do menos 3 ao 3. A gente sabe que a raiz dessa função é o 1 menos 1 e o 1. Tudo bem? Então ele vai passar por esses pontos. E para ajudar, né, você calcula os pontos nos extremos, né? Então f de menos 3 é igual a 3 vezes menos 3 ao quadrado menos 3. Então vai dar 3 vezes 9 menos 3. Então vai dar 27 menos 3, que vai dar o 24, né? Aí também o f de 3 vai dar a mesma coisa, tá? Vocês podem verificar. Então, o gráfico da nossa função vai ser alguma coisa parecida. Ele vai lá de cima, lá no 24, vai descer. Depois vai passar no 0 aqui, vai subir, tá? Deixa eu tentar fazer um pouquinho melhor. Então, ele vai passar aqui no 0 e vai subir. E aqui também vai subir. Tá. Tudo bem? Então, aqui é só um esboço, tá? Então, ó, o exercício pede para você só fazer um esbocinho simples, tá? Então, de novo, né, aqui eu fiz um exemplo, ele é parecido, né, com o que é pedido aqui no nosso exercício da nosso trabalhinho, só que aqui é uma função diferente, tá? Mas o procedimento que vocês vão usar é bem parecido com esse exemplo que eu coloquei aqui. Bom, e como eu já tinha mencionado na aula, né, para você verificar se está tudo dando certinho, se seu esboço ele tá bem parecido com a realidade, você pode usar essa calculadora, né, que é a Desmos. Aí você vai lá e digita a sua função, né? No nosso exemplo, era a função 3x ao quadrado menos 3. Tá? Então você vem aqui, 3x ao quadrado menos 3. Tá? E aí você vê que, de fato, né, ficou razoavelmente parecido com o que a gente tinha desenhado. Tá? Tudo bem? Então, esse é o exercício que está sendo pedido na prova. E aqui eu fiz um exemplo, tá? Então ele é parecido com o exercício que é para fazer na prova, mas não é igual, tá? Então deixa eu... Aqui eu mudei um pouco a função, tá? Então aqui é a função 3x ao quadrado menos 3, mas o que está sendo pedido na prova é 2x ao quadrado menos 4, tá? Mas o procedimento, vocês podem usar o procedimento como a gente fez aqui, e aí vocês vão conseguir fazer um esboço do gráfico que está sendo pedido na prova. Tá? Então vamos para o próximo. Então a terceira questão é sobre limites. Então a terceira questão é sobre limites. Então, ele só pede para você calcular os seguintes limites, né? Então, o limite do A, do B e do C. Então, o limite quando x tende a 0 de x ao cubo menos 1. Limite quando x tende a menos 1 de x ao cubo mais 6. E o limite quando x tende a 1 de 2x menos 1 sobre 4x mais 2. Tá? E aqui, na verdade, é só para usar as propriedades, tá? Propriedades de limite. Então, você pode assumir, né?
pode assumir. Você pode assumir que, então, que você já sabe que o limite quando x tende a zero de x ao cubo é igual a zero, tá? Você pode assumir isso. Você pode assumir também que o limite quando x tende a zero de menos 1, né? Na verdade, isso aqui a gente viu em aula, né? Que o limite de uma função constante, não importa para onde x está tendendo, é sempre igual a essa constante, tá? Isso que a gente viu em aula. Ok, mas você também pode assumir que... Isso aqui para A, tá? Aí para B, você pode assumir que o limite de x ao cubo, quando x tende a menos 1, é igual a menos 1. Tá? E aí, de novo, você vai ter outro limite que é uma constante. E a C, você também pode assumir que... Você também pode assumir que o limite de 2x menos 1, quando x tende a 1, é, na verdade, o 1. E que o limite de 4x mais 2, quando x tende a 1, você pode assumir que esse limite aqui é 6. Tá? Então, para ajudar vocês, em cada uma das questões você pode assumir. Então, na verdade, essa questão 3 aqui é só para você usar aquelas propriedades de limites, tá? Então, que propriedades, né? Que o limite dessa diferença aqui é igual a diferença dos limites. Aqui é a mesma coisa, né? Que o limite dessa soma é a mesma coisa que a soma dos limites. E aqui nesse caso que o limite de um quociente é igual o quociente dos limites. Tá? Tá bom? Então só para ficar bem claro, ó. Por exemplo, a A, né? Então, ó. Então, assim. Então, limite quando x, no caso da A, né? Limite quando x tende a zero de x ao cubo, né? X ao cubo, né? De x ao cubo menos 1. Então, o que eu falo que é usar a propriedade? Então, isso aqui você usa a propriedade. Você sabe que isso aqui é igual ao limite de x ao cubo quando x tende a zero menos o limite de menos 1, de 1 quando x tende a zero. Tá? Então, aqui você pode até usar, na verdade, o limite da própria função 1. Então, o limite da função 1, constante igual a 1, é sempre igual a 1. Então, aqui o exercício só ficaria assim, né? Então, o limite de x ao cubo menos 1 sobre quando x tende a zero é igual, né? Você pode separar cada uma dessas partes. Igual ao limite de x ao cubo, quando x tende a zero, menos o limite da função constante igual a 1, quando x tende a zero. Então, isso aqui vai dar, como você pode assumir, né? Então, limite de x ao cubo, quando x tende a zero, é zero. Menos limite da função constante igual a 1 quando x tende a zero, que é igual ao próprio 1. Tá? Então, o resultado aqui é o menos 1. Tudo bem? Então, aqui, a ideia desse exercício é para você simplesmente usar as propriedades operatórias dos limites. Tá? Então, aqui, para ajudar vocês, eu coloquei o valor dos limites separados, né, de cada um. Para A, então, você usou essas propriedades. Para B, você só vai usar o limite de x ao cubo quando x tende a menos 1. Você pode assumir que é menos 1, tudo bem? E na C, você sabe o limite de cada um. Você sabe o limite do denominador e você sabe o limite desculpa, você sabe o limite do numerador e do denominador. Tá? E aí, o que está sendo pedido na C é para calcular o limite do quociente, tudo bem? Então, aqui é só usar as propriedades operatórias, tá bom?
Então, o quarto exercício é para calcular derivada de funções, tá? Então, para você derivar cada uma dessas funções. E para isso, o que, que a gente usa? Então, aqui são todos polinômios, tá? Então, você vai usar Você vai usar aqui duas propriedades, né? Duas propriedades. Propriedades da derivada. Então, a primeira é que derivar um monômio, né? Então, por exemplo, x elevado a n, tá? Onde n é um número qualquer. Então, fazer a derivada dessa função. Então, derivar essa função. Opa, isso. Derivar a função d de x elevado a n em relação a x, né? Deixa eu usar só uma notação melhor aqui. Então, vamos supor, por exemplo, que a função é x elevado a n. Eu vou usar aquela notação de linha, né? Fazer a derivada dessa expressão, o que, que você faz? Você usa aquela regra do tombo. Então, esse n cai aqui para frente, n, aí multiplica por x, e o n que está aqui em cima, você tira uma unidade. Tudo bem? Então, fica dessa forma, tá bom? Então, por exemplo, x à quarta, a derivada é igual. Então, o 4 cai, aí multiplica por x, e aqui, onde estava o expoente, você subtrai uma unidade. Então, fica 4 menos 1, que dá 3. Tudo bem? Então, você vai usar essa propriedade. Então, essa aqui é a primeira propriedade, né? Que a gente tem. A segunda é que se você tiver uma constante multiplicada por uma função, aí derivar a constante multiplicada pela função é a mesma coisa que você tira a constante e multiplica pela derivada da função. Tudo bem? Então um exemplo, né? Um exemplo é derivada de 3x ao cubo. Então, a derivada disso é a mesma coisa que 3 vezes a derivada de x ao cubo. Tudo bem? Bom, mas a derivada, então, 3 você continua, né? Então, aqui fica 3 vezes a derivada de x ao cubo, né? Então, a gente agora vai usar a regrinha número 1. Então, x ao cubo, então 3 cai. Aqui fica um x. E no expoente você subtrai 1. Dá 2. Tá? Então, por final, fica 3 vezes x ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Aqui fica 9x ao quadrado. Tudo bem? Então, por exemplo, né? Vamos olhar aqui como é que ficaria essa A. Ah, tá. A quarta propriedade, né? Ou terceira, né? Que você vai usar. É que a derivada de constante, né? Ou de constante é zero. Tá? Então, sempre quando tiver um número, né? Você fazer a derivada desse número dá zero. Então, por exemplo, a derivada do 5, se você fosse derivar o 5, isso aqui daria zero. Tudo bem? Então, sempre quando tiver um número, você fizer a derivada desse número, dá zero. Então, por exemplo, né? Então, como é que ficaria o processo de derivar? Vamos fazer a derivada da primeira parte, que é o a, né? Então, a é x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. Tá bom? Então, vamos obter a derivada. Então, a derivada disso daqui, então, f' de x é igual. Se deriva cada um das expressões que estão aqui nessa soma. Então, primeiro se deriva o x ao quadrado, quanto que é? Usando a regra do tombo, então 2 cai aqui para frente. Então, fica 2x. Aí,
no 2 você subtrai o 1, então fica 2x elevado a 1, que é o 2x. Mais derivada de 2 vezes x. Então aqui vai ficar 2 vezes a derivada de x. Mas a derivada de x, então, aqui está elevado a 1, né? Então 1 cai. Então fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que dá 0. Então dá x elevado a 0, que dá 1. Então aqui fica só 2 vezes 1. Menos... isso aqui é uma constante, né? A derivada constante dá 0. Então no final das contas, isso aqui vai ficar 2x mais 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Por exemplo, né, como é que ficaria a c? Então, a c é a função f de x igual a 8x elevado à sétima mais 9x menos 100. Tudo bem? Então, como é que ficaria isso aqui, né? Como ficaria a derivada? Então, a derivada, que é f' de x, é igual. Você deriva cada uma dessas parcelas, tá? Cada uma das parcelas você vai derivando. Então, primeiro você vai derivar essa, tá? Você derivar essa. Então, como é que fica essa? Bom, é uma constante, né? Você não mexe nela, fica só o 8. Aí você vai derivar agora a expressão x elevado a 7. Usa aquela nossa regrinha, né? Então, x elevado a 7, quando você deriva, o 7 cai. Vai ficar 7 vezes x. Aí o 7 você subtrai 1, fica 6. Tá? Agora a gente vai para outra expressão, que é essa. Então, conserva o sinal de mais aqui. 9 é um número, né? Você pode desconsiderar na derivada. Agora se deriva o x. Então, a derivada do x, né? Então, é x elevado a 1, né? Então, aqui vai cair 1 vezes x. Isso aqui é 1 menos 1, que dá 0. Então, x elevado a 0 fica assim, né? 1 vezes x, se você usa elevado a 0. Tá? Menos 100, né? Derivado de uma constante, né? De um número, dá 0. Dá 0. Então, no final das contas, fica... Vai ficar 8 vezes 7, 56. X a sexta, mais... Então, x elevado a 0 dá 1, né? 1 vezes 1 dá 1. 9 vezes 1 dá 9. Aqui fica 9. Tudo bem? Então, é assim que a gente... Aqui são dois exemplos, né? Era preciso calcular o A, B, C e D. Então, eu fiz aqui o exemplo A e o exemplo C. Eu acho que isso já ajuda bastante vocês. Bom, a última questão, né? É uma questão já um pouco ligada ali com física. Ele fala que você tem uma partícula que se move em uma dimensão com função posição dada dessa forma, tá? Então vocês estão estudando, também estão fazendo estudo de física, né? Talvez já tenham passado ali no movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que é o que trata isso daqui. Então isso aqui, vocês já devem reconhecer lá da física, né? Que isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E aí ele fala para você calcular a velocidade da partícula, né? A velocidade instantânea da partícula no instante t igual a 4. Tudo bem? Então, eu vou fazer um exemplo, tá? Que é uma coisa parecida com isso, com essa questão, né? Mas só para eu não fazer a questão em si, eu vou fazer uma coisa parecida, né? Vamos supor que a função posição, vamos supor que fosse assim, ó. Vamos supor que fosse assim, tá? Então, esse aqui é um exemplo, eu não estou fazendo o exercício, tá? É só um exemplo que é muito parecido, tá? Então, esse aqui é o exemplo, eu quero a velocidade no instante... aqui pode ser até igual, t igual a 4, tudo bem? Então, como eu coloquei como observação, né? Você já deve ter visto em física, a equação da velocidade instantânea
é dada pela derivada dessa expressão aqui, da posição, em relação ao tempo. Tudo bem? Então, o v de t, na verdade, é a derivada da sua função de posição. Tudo bem? Então, o que você faz? Primeiro, você obtém a equação da velocidade, derivando a equação da posição. Depois, basta você calcular no instante t igual a 4. Tá? Então, nesse exemplo, ó, então, v de t é igual à derivada da posição, né? Então, a posição é essa. Então, vamos derivar. E a derivada, como a gente faz a gente faz a derivada muito parecido com o que a gente fez no exercício 4. Então, ó, vamos por parte. Derivada dessa constante aqui, derivada de constante é sempre zero. Vai dar zero mais 2 vezes t, né? Então, t é a variável. Você está derivando ela. Então, quando você deriva 2t, aqui vai ficar só o 2, tá? Você pode usar aqui a regra do tombo, né? Então, t elevado a 1, cai o 1, e depois vai ficar t elevado a 1 menos 1, ou seja, t elevado a 0, que vai dar 1. O menos mantém. Aqui a gente aplica a regra do tombo, né? Então, 2 cai aqui para frente, vai ficar 2t elevado a 2 menos 1. Tá? Então, só organizando, aqui vai ficar 2 menos 2t, tá? Porque 2 menos 1 vai dar 1, t elevado a 1 é 1. Legal, né? Então, agora você já tem a sua equação da velocidade. Para resolver o exercício, você quer a velocidade no instante t igual a 4, então basta você fazer o v calculado no instante 4. Então, isso aqui vai ser 2 menos 2 vezes 4, que é igual a 2 menos 2 vezes 4, 8, que vai ser igual a menos 6. Tudo bem? Então, a velocidade no instante t igual a 4 é de menos 6. Tudo bem? Então, tá, então isso aqui é só um exemplo, né, usando essa equação de posição. Mas aqui no exercício 5, vocês vão usar uma equação diferente, tá? Que é essa equação que está aqui, tá? Mas o procedimento, tá, é igualzinho que está escrito aqui. Tudo bem? Tá. Bom, é isso. Eu acho que a gente passou cada uma das questões da prova, tá? Então, a gente fez muitos exemplos bem parecidos com a questão da prova. Tem algum que, inclusive, a gente fez 2 questões aqui da prova, né? Para ajudar vocês. Então, eu acredito que isso aí deve ajudar bastante vocês a concluírem a prova, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou claro, vocês podem mandar um e-mail que eu respondo o mais breve possível. Então é isso. Boa conclusão de prova para vocês.